Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Professora Edna, 7º anos, Escola Paulo Freire, Ciências. Vamos a mais uma nova aula. Então, pessoal, para esta nona etapa, foi enviado para vocês muita coisa, tá? Mas são atividades bem tranquilas de estar fazendo, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mortalidade infantil, tá? Mortalidade infantil, pessoal, a gente tem que pensar desde sempre na vacinação, tá? A gente está com campanhas até atuais, até o final do mês, né, dia 30, para colocar pessoas, ou seja, vocês, né, até 15 anos, irem com as suas carteirinhas até a UBS, né, para ver se vocês estão com as suas vacinas em dia, tá? O que acontece? Se a gente não está com as vacinas em dia, quando uma menina, por exemplo, for engravidar, ela pode ter problemas na gestação. Por quê? Às vezes ela não faz um acompanhamento, né, na gestação, ela não sabe se ela fez determinada vacina ou não e pode contribuir para a mortalidade infantil, tá? Então, as taxas de mortalidade infantil são ainda considerados bem elevados no Brasil, certo? Então, alguns fatores que agregam aí para que a mortalidade infantil esteja ainda acontecendo, tá? A falta de assistência e de instrução às gestantes, ou seja, às vezes elas não procuram, né, o médico ou o ginecologista, e daí quando elas descobrem que elas estão grávidas, elas já estão de 3, 4 meses, daí elas começam a primeira consulta, e daí às vezes não dão sequência, daí só vão no médico lá quando estão ganhando neném, tá? Então, é a falta de assistência. Por quê? Às vezes tem vacinas, como eu falei para vocês, que são feitas antes, né? Mas existem outras vacinas que mulheres grávidas também fazem, certo? Então, precisa ter uma certa assistência a essas gestantes. A ausência de acompanhamento médico, então, como eu estava falando, às vezes tem pessoas que não buscam os médicos por medo ou não vão levar a sua carteirinha para ver se estão com as vacinas em dia, tá? Deficiência na assistência à saúde, então às vezes não tem tempo, né, ou tem dificuldade em encontrar, mas não é o caso de vocês, né, vocês estão ali com o postinho ali pertinho da escola, fica pertinho de vocês, se vocês tiverem que ir lá do Reolon também fica próximo, então vocês têm possibilidade de ir a plano à saúde, tá? Ainda bem, né, que vocês têm ali o postinho de saúde que está próximo de vocês. Qualquer coisa vocês podem estar ali. E não é só estar lá quando a gente está doente. Às vezes é levar a sua carteirinha, né? Levei minha carteirinha, vim aqui, tá tudo certo, tá faltando alguma vacina? Ah, tá, beleza, então tá. Não dói, gente, tomar uma vacina. O que dói depois é ter alguma coisa que vai gerar alguma coisa muito pior, certo? Então pensem nisso, tá? Desnutrição, ou seja, falta às vezes da alimentação correta, né, quando se está gestante, quando a mulher está grávida, né, ou a desnutrição no modo geral, tá? A ausência de políticas públicas efetivas em educação. Daí a gente fala em política, a gente fala, né, abrangente total, né? Mas a gente tem que pensar na gente, tá? A gente tem que saber que a gente tem que botar os pais, ou enfim, perguntar pelas nossas vacinas, é um direito que a gente tem, certo? E todas as vacinas, a grande maioria das vacinas são pagas, tá? Eles dão pra gente fazer, só a gente ir lá e fazer a vacina, certo? Ausência ou deficiência de saneamento básico, tá? Daí, saneamento básico, a gente vai falar depois o que é o saneamento básico, tá? Saneamento básico é o básico, como já está falando, tá? Embora algumas instituições como a ONU, elas pensam que 50% de algumas das décadas o problema ainda é muito grave em muitas nações e deve ser vencido, tá? É um caso grave, pessoal. O que acontece? Quando existe a mortalidade infantil, pode acontecer da gestante só perder o bebê, pode ser que a gestante, ela tenha, né, ela consiga levar a gestação adiante, mas ambas, né, tanto o bebê, enfim, né, quanto a mãe pode vir a óbito. Então,
são casos que podem acontecer, certo? Então, para que deixar levar a isso? Vamos pensar em estratégias para que isso não aconteça, certo? Então, ali tem, obviamente, um desenho do bebezinho, né? As taxas de mortalidade infantil devem ser para avaliar a qualidade de vida de uma população, tá? E tem uma atividadezinha, pessoal. Então, vocês vão observar esse desenho que eu coloquei aqui para vocês e vocês vão elaborar, né? Elaborar abaixo um desenho de conscientização sobre as causas de mortalidade infantil. Eu quero o desenho, tá? Não é qualquer desenho que nem tá vindo nas outras etapas. Eu quero desenho pintado, colorido, que eu entenda. Se não for um desenho legível lá, além do desenho, escrevam o que vocês querem me transmitir, certo? Próxima. Saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, vem 4 pilares básicos aqui sobre saneamento básico, que é o desenho, tá? O símbolo do Serviço Básico de Saúde é esse que tá colocadinho ali na atividade de vocês, tá? E tem uma lei que é número 11.445/2007, que é um conjunto de infraestruturas que pensa no saneamento básico, tá? Então, é para todos. O que é distribuição de água? A água é o primeiro, tá? Do saneamento básico. Distribuição de água potável é um dever, tá? Dos órgãos governamentais entregar água potável para a população, água tratada para a população, tá? Mesmo que tenha escassez, mesmo que tenha qualquer tipo de problema, tem que entregar água potável para as populações. Ah, fiz a minha casinha lá, sei lá onde, né? Distante. Eu vou entrar com algum recurso na prefeitura e dizendo, ó, eu construí minha casa lá, eu preciso que se vocês instalem a água lá e vai levar, né? Eles vão conseguir levar até lá. Mas para isso eu preciso toda uma estrutura, né? Da minha residência, enfim, ir lá na prefeitura, fazer esse resgate lá com eles para eles saberem onde eu moro, senão como é que eles vão me dar água potável, né? Segundo, coleta e tratamento de esgoto. Pessoal, assim, ó, coleta e tratamento de esgoto é básico, tá? Para tudo no Brasil, tá? É coletar e tratar. Coletar e tratar. Saber como coletar, tá? Então, conforme dados, tá? A coleta atende cerca de 50%, 50,3%, 50%, tá? Da população brasileira. Atualmente, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço básico. A maior a maior e mais de 3,5 milhões de pessoas despejam esgotos irregulares mesmo tendo redes coletoras disponíveis, tá? Construir minha casinha lá, eu tenho que pensar aonde eu vou botar o esgoto da minha casa. Eu não posso simplesmente puxar um caninho e jogar lá no rio, que às vezes, muitas vezes se encontra, a gente vê na nossa realidade, na realidade de vocês, na minha realidade. Então, vocês têm que pensar, não, eu tenho que pensar numa fossa séptica, de repente eu tenho que, né, pensar alternativas ali para tratar esse meu esgoto. Tá? Não é jogar a céu aberto, tá? Todas as casas é obrigação, né, da pessoa que constrói a casa, e não é da prefeitura, é de vocês, né? A pessoa que constrói a casa fazer a sua fossa séptica é aonde vai todos os resíduos, né? Número 1, número 2, enfim, vão para lá e o que tem na pia, enfim, vai tudo para essa fossa para fazer o tratamento de esgoto, certo? Principalmente dos resíduos dos banheiros, tá, pessoal? É bem importante falar sobre isso, tá? Coleta e manejo de resíduos sólidos é a terceira, né? A gente já tá falando de coleta e manejo de resíduos sólidos. Pessoal, eu canso de falar, vocês já estão cansados, desde o ano passado a Prof. Edna falando, né? Pessoal, o lixo, a gente não fala lixo, a gente fala em resíduo sólido, a gente tem que colocar numa embalagem que suporte. Prof, posso botar numa sacolinha plástica o meu lixo, meu resíduo sólido? Pode, tá?
coloca dentro de uma sacolinha. Ficou muito pesado, bota dentro de 2. O caminhão do lixo vai passar lá, o coletor vai passar lá 2 horas da tarde. Vou botar 1h45 o meu lixo para fora. Por quê, prof? Porque eu não tenho lixeira. Eu vou botar 1h45 por quê? Porque os cachorros não vão lá comer, não vão rasgar. Se rasgou a sacolinha, se aconteceu isso aí, não é responsabilidade de quem está fazendo a coleta ir lá juntar o lixinho de vocês. Não é responsabilidade deles, não. É responsabilidade de vocês. Então, o certo seria todo mundo ter a sua lixeira na frente da casa. Ou conversa com o vizinho, sei lá, faz uma lixeira para cada 2 residências, mas ter a sua lixeira. Não tem, coloca o lixo alguns minutos antes de passar o caminhão, para não estar acontecendo de nenhum animal ir lá rasgar aquele lixo. Rasgou, eles não vão ajuntar, não é responsabilidade deles ajuntar o lixo, e sim a embalagem para colocar dentro do caminhão, tá? E drenagem, pessoal, e manejo das águas pluviais é a 4ª, tá? Então, pessoal, o que acontece? Tem regiões ainda que sofrem com as chuvas, né, dos alagamentos, tá? Então, é porque não tem coleta, né, de águas pluviais, ou seja, a drenagem dessa água pluvial. Que às vezes a gente vai no centro, né, e a gente vê aqueles ralos, né, que tem aqueles tampões em cima. O que acontece? Aqueles ralos, enfim, são para coleta. Às vezes a gente vê também umas saidinhas assim, em cada trecho, né? Para a água, quando dá enchentes, ir para aquele lugar e sair da cidade, não ficar como está nesta imagem aqui, ficar, né, cheia de água, tá? E foi de atividades o seguinte para vocês. Para essa semana, então, pessoal, tem imagens aí, vida real, né? Não é brincadeira, e temos muito nisso no Brasil e no mundo, tá? Então, observem bem essas imagens e respondam as questões, tá? Questõezinhas bem básicas. E sobre o vírus, né? De novo, falando do vírus, agora o que é vírus? Covid-19 é um vírus, sim, mas agora a estrutura de um vírus. Como é que ele é a estrutura de um vírus? Então, tá aí para vocês a estrutura do vírus, o modo de vida e algumas doenças causadas por vírus, tá? Agora, quantidade de células, então a gente tem vacinas ali, tem umas que tem vacina, tem outras que não tem, tá? Doenças relacionadas, então, a vírus, tá? Catapora, cachumba, coronavírus, ou Covid-19, dengue, zika e chikungunya, as 3, tá? Gripe, daí, pessoal, todas as gripes, tá? Essas que eu estou citando aqui, tá? ARN, H1N1, influenza vírus, e, né? Tem vários, tá? Hepatite, herpes, HIV, AIDS, tá? Mononucleose, poliomielite, rubéola, sarampo e varíola, né? Faz tempo até que as pessoas não têm mais varíola, mas também tem ali. Daí na imagem que vai de baixo para vocês, se tem vacina ou não. Então vocês vão olhar ali, rubéola tem vacina, sarampo tem vacina, cachumba tem vacina. Catapora tem vacina, AIDS ainda não. Poliomielite tem vacina, hepatite tem vacina, dengue ainda não tem vacina, então tem que cuidar. Gripe, resfriado, algumas têm vacina. Herpes não tem vacina, tá? Então vai ali mais algumas questõezinhas para vocês. Um enfoquezinho, um mapa conceitual aí do que é o coronavírus, bem lindo, maravilhoso para vocês. Caça palavras, formar a frase, escrever embaixo. E doenças transmitidas por vírus, tá? Vocês vão montar um livrinho, tá? Recorta lá e monta o seu livrinho bem direitinho, tá? Doenças transmitidas por vírus, recorta, bota o nome turma e monta o seu livrinho conforme tá escrito ali. Dica, né? Já tem os numerozinhos, né? Mas pensem no diálogo que está acontecendo, certo? Então era isso, pessoal, para essa semana. Fiquem bem e bom trabalho, tá? Beijo, galera! Goodbye!